Would you raise your hand, please? Do you solemnly swear the testimony you're about to give in the matter now pending shall be the truth, the whole truth, and nothing but the truth? Yes, ma'am. Would you please state your full name? And Jeffrey Edward Epstein? Have you ever been convicted of a crime? Yes. What was the crime of which you were convicted? Soliciting prostitution and procuring a minor for prostitution. You in fact commit those acts? I'm going to invoke my Fifth Amendment right. How many times have you solicited a minor for prostitution? Same answer. How many times have you solicited a minor for prostitution in the state of Florida? Same answer. Have you ever solicited a minor for prostitution in the Virgin Islands? Same answer. That is, you are invoking your Fifth Amendment. Yes, sir. Right? Yes, Mr. Squirrel. Have you ever solicited for prostitution in New York? Same answer. Have you ever solicited for prostitution in New Mexico? Same answer. Have you ever solicited for prostitution in Paris? Same answer. Have you ever solicited a minor for prostitution anywhere at any time? Again, I'm going to assert my right. Se você não sabe nada sobre o caso do Jeffrey Epstein e nem sobre as novas informações que começaram a circular nas redes, esse vídeo é para você. Eu vou partir do pressuposto de que você não sabe nada sobre a história, então eu vou explicar do início até o fim, contando quem foi ele, o porquê que ele tinha tanto poder, por que pessoas poderosas circulavam ao redor dele e o que esses documentos novos têm a dizer. Mas é muito importante lembrar que, em meio de tantos nomes poderosos, o caso não é sobre eles, e sim sobre as vítimas que tiveram as suas vozes silenciadas por anos. Então respira e deixa que eu te conto quem é o culpado. Antes de continuar, um aviso rápido e importante. Esse vídeo aborda crimes sexuais, exploração e abuso com descrições que podem ser perturbadoras e gerar gatilhos emocionais. Não é um conteúdo leve e não é recomendado para todos. Se você sentir que não é o momento, respeite seus limites. Oi pessoas, eu sou a Bru e hoje eu vou trazer um caso que tá dando o que falar nas redes sociais e não é de hoje, né? Já tem documentário, já tem muitos vídeos espalhados por aí, só que tem gente que ainda não entendeu a dimensão do caso. Então, nesse eu vou explicar do início ao fim, você vai sair daqui sabendo tudo sobre o caso do Jeffrey Epstein. Mas antes, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, ativa o sininho de notificação e não esqueçam de deixar o like logo no comecinho, porque ajuda muito a entregar o conteúdo para outras pessoas. O YouTube entende que o vídeo é relevante. E se você também não nos acompanha nas outras redes, já corre que por lá temos vídeos curtos todos os dias. Então, sem mais delongas, bora pro caso de hoje. Jeffrey Epstein se tornou um dos nomes mais perturbadores da história recente, não apenas pelos crimes que cometeu, mas pelo ambiente em que ele conseguia agir. Ele era conhecido publicamente como um homem extremamente rico, investidor e alguém interessado em ciência e pesquisas acadêmicas. Ele frequentava círculos de poder com naturalidade e parecia fazer parte de uma elite ao qual poucos têm acesso. Mas desde o início existia algo que não se encaixava. A origem da fortuna dele nunca foi 100% esclarecida. A sua trajetória no mercado financeiro sempre foi cercada de lacunas e ainda assim ele circulava entre os bilionários, políticos, acadêmicos renomados e líderes internacionais como se aquele espaço lhe pertencesse por direito. Ele não agia como alguém tentando entrar. Ele agia como alguém que já estava dentro. E isso funcionou por um bom tempo. O Epstein era aquele homem que cultivava a imagem de ser excêntrico, reservado, intelectual. Ele transitava ali entre os acadêmicos renomados, universidades prestigiadas, ele financiava projetos sobre ciência, tinha teorias complexas, o que tornava a imagem dele algo muito respeitada. Só que, enquanto rolava essa fachada, longe disso, outra realidade era desenhada. Desde 1990 começaram a surgir denúncias de abusos sexuais contra meninas. Reparem no que eu disse, meninas e não mulheres, ou seja, menores de idade. O padrão era recorrente, jovens em situação vulnerável, promessas de dinheiro fácil e encontros que começavam como massagens e terminavam em abuso. Esses relatos não foram pontuais e nem isolados.
Eles se acumularam ao longo dos anos. Ainda assim, o Jeffrey Epstein continuou livre e esse é o ponto central para que você consiga entender o caso. Ele não foi um criminoso que cometeu um crime e rapidamente foi responsabilizado pelos seus atos. Muito pelo contrário, ele passou anos e anos fazendo tudo o que ele fez com denúncias que foram ignoradas, que foram silenciadas e nada foi feito. A polícia tinha provas o suficiente para iniciar uma investigação, mas mesmo assim ficaram de olhos fechados. Em 2008, quando ele finalmente enfrentou consequências legais, o resultado foi um acordo extremamente favorável. Esse acordo permitiu uma pena mínima em condições privilegiadas e que mais tarde seria amplamente criticada por promotores, jornalistas e principalmente pela opinião pública. Esse episódio marca uma virada muito importante, porque a partir dali a questão deixa de ser apenas o que o Epstein fez e passa a ser como ele conseguiu continuar. Mesmo com o acordo, ele manteve as suas propriedades, manteve a sua vida normal, ele viajava, ele estava rodeado de pessoas bastante influentes, como se o passado dele tivesse sido apagado. Foi nesse momento que o caso deixou de ser apenas sobre um predador individual e passou a expor algo muito maior. Falhas institucionais graves, decisões questionáveis e um sistema que, diante de dinheiro e prestígio, não funcionou como deveria. E agora, com a divulgação recente de milhões de documentos ligados ao caso, essa história voltou ao centro do debate. Arquivos antigos reapareceram, nomes voltaram a circular e uma pergunta se impôs novamente. O que a gente realmente sabe? E o que ainda permanece encoberto? E é a partir daqui que a investigação se aprofunda. Como que o Jeffrey Epstein conseguiu agir por tanto tempo sem ser interrompido? E a gente precisa prestar atenção nos lugares, né, que ele escolheu para viver e para receber pessoas. Nada na vida do Epstein era improvisado. As suas propriedades não eram apenas símbolos de riqueza. Eram ambientes pensados para oferecer isolamento, privacidade e controle absoluto de tudo o que acontecia dentro deles. A mais conhecida dessas propriedades ficou mundialmente famosa, uma ilha particular nas Ilhas Virgens Americanas chamada Little St. James. Com o tempo, ela passou a ser conhecida simplesmente como a Ilha de Epstein. Segundo o relato de vítimas e funcionários, o acesso a essa ilha era rigidamente controlado. Aviões e helicópteros particulares levavam convidados diretamente até lá. Uma vez dentro, não havia vizinhos, não havia curiosos e não havia qualquer tipo de fiscalização externa. O mundo ficava do lado de fora. Mas essa ilha não era uma exceção, tá? O Epstein mantinha uma mansão em Manhattan, avaliada em dezenas de milhões de dólares, uma das residências privadas mais caras da cidade. Ele também possuía propriedades na Flórida, no Novo México e em Paris. Apesar das diferenças de localização, essas casas tinham algo em comum: a privacidade extrema e a circulação restrita. Funcionários afirmaram que algumas das propriedades mantinham câmeras espalhadas por diversos cômodos, e anos depois as vítimas declararam que acreditavam que encontros íntimos eram gravados sem o seu consentimento. Embora essas informações nunca foram confirmadas oficialmente de forma conclusiva, essa questão levantou muitas outras perguntas, mas a principal é: será que ele mantinha essas câmeras e imagens como forma de proteção e é por isso que ele conseguiu escapar por tanto tempo? E essa pergunta vai ajudar a explicar o comportamento dele mais pra frente, você vai entender. Mesmo após denúncias, o Epstein não se escondia. Ele continuava recebendo convidados, promovendo encontros e mantendo sua rotina como se estivesse protegido por algo maior que o dinheiro. Ou seja, será que ele tinha imagens ali comprometedoras de pessoas muito importantes que poderiam ajudar a dar uma passada de pano e varrer tudo para debaixo do tapete? Bom, eu tenho certeza absoluta, né? A presença de nomes influentes e registros de voos, agendas ou lista de contatos não é uma prova automática de envolvimento em crimes. O Epstein ele se aproximava ativamente de pessoas poderosas. Ele buscava prestígio, influência e legitimidade. Para muitos, era apenas mais um milionário excêntrico oferecendo acesso e oportunidades. Mas, ao mesmo tempo, essa normalização da presença dele, convenhamos que criava um ambiente de silêncio extremamente conveniente, né? Então, automaticamente não era crime. Mas se as pessoas sabiam o que aconteciam e não falavam nada, né?
A gente tem aquele ditado super popular de que me digas com quem andas que eu lhe direi quem tu és. Mas é isso. Dentro dessas propriedades, segundo os relatos de vítimas, o cenário era outro. Ambiente intimidante, ausência de figuras de proteção e um desequilíbrio absoluto de poder. O Epstein, ele não precisava impor força física constante. O espaço fazia isso por ele. Esse controle de ambiente foi uma das razões pelas quais tantas denúncias demoraram a ganhar força. Não se tratava apenas pelo medo individual das vítimas, mas da dificuldade real de enfrentar alguém cercado por dinheiro, influência e conexões institucionais. Em 2018, após inúmeras denúncias de abusos sexuais de menores, o Epstein firmou um acordo judicial com a Flórida, como eu já tinha dito anteriormente, né? Oficialmente, ele se declarou culpado por crimes relacionados à prostituição de menores. Na prática, o acordo reduziu drasticamente o alcance da responsabilização. O Epstein recebeu uma pena de 18 meses, mas não em prisão comum, tá? Ele foi enviado a uma detenção de segurança mínima e, em poucos meses, passou a cumprir um regime que permitia sair da unidade por 12 horas por dia, 6 dias por semana, sob o argumento de trabalho autorizado. Enquanto isso, as vítimas, muitas delas adolescentes, viam o homem que abusou delas circular livremente pela cidade, manter a sua rotina tranquilamente, fazer as suas viagens, suas festas, trabalhar, e eles terem que se recolher para que não sobrasse mais para eles. Mr. Epstein, how long have you been sexually attracted to underage minor females? Are you kidding? I mean, I don't feel like I'm divulging any secrets here, right? O acordo também tinha outro detalhe decisivo. Ele concedia imunidade a possíveis conspiradores não identificados. Isso significa que outras pessoas eventualmente envolvidas no crime não seriam investigadas naquele momento. Ou seja, esse acordo que ele fez, além de trazer consequências mínimas para ele, ainda inocentava pessoas que, ficaram quietinhas durante anos. E essa altura do campeonato a gente já entendeu a mensagem por trás, né? Ele foi punido, mas não foi interrompido. Após cumprir parte da pena, ele voltou à sua vida com poucas restrições. Ele retomou viagens, manteve propriedades, voltou a circular entre pessoas influentes e continuou se apresentando como investidor. Para o sistema, o caso parecia encerrado, mas para as vítimas não. Esse acordo de 2008 não foi apenas uma decisão judicial controversa. Ele foi o motivo pelo qual o Epstein permaneceu em liberdade por mais de uma década. Foi o que permitiu ele continuar operando, ampliando a sua rede e reforçando a sensação de que era intocável. Só que isso começou a meio que mudar em 2019, porque em julho de 2019, o Jeffrey Epstein foi preso novamente. Dessa vez, o caso parecia diferente. A acusação era federal, mais grave, e vinha acompanhada de uma atenção pública que ele nunca havia enfrentado antes. Quando as autoridades cumpriram os mandados de busca em suas propriedades, especialmente na mansão em Manhattan, a imagem cuidadosamente construída por décadas começou a se desfazer. Dentro da casa, investigadores encontraram uma quantidade significativa de materiais considerados comprometedores. Então, fotografias, mídias digitais, CDs, discos rígidos, registros que, segundo relatos oficiais, documentavam anos de comportamento abusivo. Também era chamada a atenção alguns objetos explícitos espalhados pelo ambiente. Então, pinturas de teor sexual, esculturas provocativas, além de livros com conteúdo perturbador. Itens que reforçavam a percepção de que nada ali era apenas excentricidade. Porém, o que mais inquietou investigadores e jornalistas não era o que estava presente ali, mas o que parecia estar faltando. Relatos posteriores indicaram que parte dos equipamentos eletrônicos que poderiam conter informações mais sensíveis não estavam mais no local onde se esperaria encontrá-los. Computadores haviam desaparecido, discos rígidos não estavam onde deveriam estar. E isso levantou uma pergunta inevitável, né? Alguém tinha informado para ele que essa busca aconteceria. Mas quem? Isso de fato nunca foi esclarecido. Enquanto o processo avançava, o Epstein foi transferido para Metropolitan Correctional Center, em Nova York, um presídio federal destinado a detentos aguardando julgamento. A expectativa era de que, dessa vez, ele enfrentaria um processo completo com possibilidade real de condenação severa. Alguma coincidência em relação ao caso do P. Diddy também?
Fica aí no ar, né? Mas isso não aconteceu, porque em agosto de 2019, o Jeffrey Epstein foi encontrado morto na sua cela. A versão oficial divulgada foi suicídio por enforcamento. Quase imediatamente surgiram dúvidas, não apenas entre o público, mas entre especialistas, jornalistas e até profissionais da área forense. E eu vou te explicar o porquê. Na noite da morte, 2 grandes falhas vieram à tona. As câmeras que monitoravam aquela área não estavam funcionando corretamente e os agentes que deveriam fazer a vigilância ali, coincidentemente disseram que dormiram parte do turno. Posteriormente, uma segunda autópsia realizada a pedido da família apontou lesões no pescoço que alguns especialistas consideram mais compatíveis com estrangulamento do que com suicídio. Claro que outras pessoas discordam. E no fim, o resultado foi um cenário de incerteza. Nenhuma conclusão definitiva foi capaz de encerrar o debate. E foi exatamente essa falta de fechamento que transformou a morte de Epstein em algo ainda maior do que o próprio julgamento que nunca ocorreu. Com o Epstein morto, o processo penal meio que foi embora junto com ele, porque não houve interrogatório final, não houve julgamento, não houve uma declaração sobre juramento, né? E muitas perguntas acabaram indo embora junto com ele. Mas os arquivos ficaram. Nos anos seguintes, documentos ligados ao caso começaram a ser gradualmente divulgados por meio de processos judiciais, investigações jornalísticas e, mais recentemente, por liberação oficial que trouxeram milhões de páginas à tona. Esses documentos reacenderam o interesse público e alimentaram uma sensação desconfortável, a de que a história ainda estava muito longe de ser totalmente conhecida. E a divulgação recente desses arquivos não revelou uma grande solução final, um segredo final, como todo mundo esperava. Ao invés disso, reforçou algo talvez mais perturbador: a extensão da rede de contatos do Epstein, a quantidade de instituições que cruzaram seu caminho e a repetição de falhas que permitiram que ele operasse por tanto tempo. Com isso, nomes conhecidos reapareceram, e-mails antigos voltaram a circular, e ali também tinham encontros, viagens, uma lista extensa de pessoas bem conveniente com a situação. Como eu disse anteriormente, esse material ele veio de processos judiciais antigos, ações civis movidas por vítimas e também parte de liberações oficiais que colocaram sob os olhos do público registrados. Então são coisas antigas que só vieram à tona agora porque foram publicadas. Não é nada recente, nada de que o FBI não tinha conhecimento anteriormente. Quando essa nova leva de documentos começou a circular, já começou então vídeos virais, manchetes bem sensacionalistas, pessoas dizendo agora todos vão ser expostos e as coisas vão ser realmente investigadas e vai pra frente. Só que, gente, é muito menos cinematográfico do que isso, tá? Esses documentos não funcionam como uma confissão coletiva, nem como uma lista de culpados. O que eles fazem é algo mais sutil, ao mesmo tempo inquietante. Eles mostram padrões. Mostram como o Epstein se movia, com quem ele se comunicava, quem frequentava seus espaços e como certas instituições lidaram ou deixaram de lidar com as denúncias ao longo dos anos. Além de que muitos nomes que reapareceram nesses arquivos já eram conhecidos do público. Então, políticos, empresários, acadêmicos, celebridades. Em vários casos, os documentos apenas confirmavam os contatos, encontros ou comunicação que já havia sido reportada anteriormente por jornalistas. E é aqui que mora um dos maiores problemas na forma como esse material foi tratado nas redes. Ser citado no documento não é uma prova direta de ligação ao crime. E aí eu sei que vocês podem falar, mas aí você está passando pano para milionários, para bilionários. Não estou, gente, não estou. Eu tenho plena ciência de que, apesar de não ser uma prova contra, né, não classificar como crime, muitas pessoas eram convenientes a isso. Mas também é injusto dizer que todas as pessoas que estão citadas nesses documentos são criminosas, né? Por exemplo, a Britney Spears, ela é citada e ela era uma vítima. A Lady Gaga é citada e ela não estava envolvida com crime. Então, assim, é muito mais complexo do que se o nome está na lista, automaticamente é culpado. Transferir automaticamente essa culpa não é só injusta, mas ela também enfraquece os depoimentos reais, as vítimas reais desses crimes, entendeu? E mais uma vez eu vou bater nessa tecla, também não é justo ver pessoas que presenciaram certas coisas, que sabiam de certas coisas
e não fizeram nada para denunciar ou para mudar. Essas sim são pessoas convenientes e merecem também ser chamados de criminosos, né? Se pararmos para entender, os documentos deixam claro algo difícil de ignorar. O Epstein não operava sozinho no vazio. Ele se movimentava dentro de sistemas. Então, bancos processaram transações suspeitas e ainda assim mantiveram relações comerciais. Instituições acadêmicas aceitaram doações mesmo após alertas. Autoridades falharam em agir quando tinham informações suficientes para, no mínimo, fazer uma investigação decente. O que esses arquivos reforçam não é uma teoria conspiratória única e organizada, mas uma sucessão de omissões, de decisões tomadas ou evitadas que, juntas, criaram um ambiente perfeito para que o Epstein continuasse agindo. E a gente entrando nesse âmbito de pessoas convenientes, não tem como a gente não citar a grande parceira dele, porque, claro, ele não agia sozinho. A condenação da Ghislaine Maxwell deixou isso muito claro. O tribunal entendeu que ela participou ativamente do esquema, recrutando meninas, facilitando encontros e ajudando a manter a engrenagem de abusos funcionando por anos. A sentença confirmou que os crimes existiram, que foram organizados e que não dependiam apenas da vontade de um único homem. Mas, ao mesmo tempo, esse julgamento também revelou um limite evidente. Ele não desvendou toda a rede, não expôs todas as pessoas, não respondeu às perguntas mais incômodas sobre quem sabia, quem suspeitava e quem escolheu continuar ali. Como eu disse, com o Epstein morto, a responsabilização criminal direta praticamente se encerrou. E o que acabou restando foi um processo civil movido pelas vítimas, entre os bancos, entre algumas outras pessoas, que isso acabou validando, entre muitas aspas, né, uma validação do que elas vivenciaram, porque não tem como reparar tudo que elas passaram. E é aqui que o caso Epstein deixou de ser apenas um escândalo criminal e passa a expor algo muito maior. Ele revela um sistema inteiro disposto a ignorar sinais óbvios quando dinheiro, prestígio e poder entram em jogo. O Epstein não era invisível. Ele circulava abertamente entre políticos, empresários, acadêmicos, figuras públicas. E depois de 2008, quando ele já havia sido condenado e beneficiado por um acordo judicial, ninguém podia alegar desconhecimento da causa. A partir daquele ponto, manter proximidade deixou de ser ingenuidade e passou a ser escolha. Essas pessoas passaram a escolher frequentar os mesmos espaços, a não fazer perguntas, a ignorar o que de fato tinha acontecido. A responsabilidade nesse caso não é apenas jurídica, ela é moral, institucional e histórica. Algumas pessoas romperam relações quando o nome do Epstein passou a ser associado publicamente em abuso sexual. Outras não. Algumas se afastaram discretamente. Outras continuaram mantendo as portas abertas, encontros, convites e elogios públicos. Entre os nomes que apareceram nesse contexto estão figuras políticas de enorme relevância, como Donald Trump, por exemplo. Ele reconheceu que conhecia o Epstein e que conviveu com ele nos anos de 1990. O Trump afirma ter rompido relações antes da prisão dele de 2008. Até hoje, não há condenação ou provas judiciais que ligam o Donald Trump diretamente aos crimes cometidos pelo Epstein. Os documentos recentes não alteram esse fato. Mas será que não tem esses documentos? Ou foi dado um jeitinho ali desses documentos não aparecerem? Yeah, what do you want? On the Epstein files, you talked about Democrats who were in there. Elon Musk was also in there, and so was your Commerce Secretary Howard Lutnick and correspondence that he had with him. Did you read those new files that were published by the Department of Justice? I didn't. I have a lot of things I'm doing, a lot of things I'm doing. I don't know. You mentioned two names. I'm sure they're fine. I'm sure they're fine. Otherwise, it would have been major headlines. A lot of women who are survivors of Epstein's are unhappy with those redactions that came out. Some of them, entire witness interviews are totally blacked out. Do you think that they should be more transparent? The fact that they thought they released too much. I heard that, and you tell me something else. No, I think it's really time for the country to get onto something else. Really, now that nothing came out about me, other than there was a conspiracy against me, literally by Epstein and other people. But I think it's time now for the country to maybe get onto something else. What would you say to people like who feel like they haven't gotten healthcare justice, Mr. President? Something that people care about. Yeah, what did you say? Go ahead. What would you say to are the so survivors bad. who feel they haven't gotten You are the justice? worst reporter. No wonder CNN has no ratings because of people like you. She's a young woman
I don't think I've ever seen you smile. I've known you for 10 years. I don't think I've ever seen a smile on your face. You know why? You know why you're not smiling? Because you know you're not telling the truth, and you're a very dishonest organization, and they should be ashamed of you. Appreciate it. Thank you, please. Thank you. Mr. President, can you respond to the new Fox poll that says people think ICE's tactics are too aggressive? Photographers, reporters, we're done. Thank you. Cameras, we're going. Porém, entretanto, todavia, em 2026, algo começou ali a mudar e a trazer tudo à tona de novo. Bill Clinton e Hillary Clinton foram convocados pelo Congresso dos Estados Unidos para prestar depoimentos formais relacionados ao caso do Epstein. Ambos aceitaram depor após a possibilidade de serem responsabilizados por desacato em recusas anteriores. Esse é um ponto crucial. Aceitar depor não é, de fato, admitir culpa, mas significa que essa pessoa teve um envolvimento ali, né? Ainda mais nessa circunstância em que eles aceitaram porque ia receber uma ordem de desacato. Não foi por livre e espontânea vontade, porque são bonzinhos, tá? Como eu disse, ninguém é chamado para depor assim por acaso, tá? Vai depor quem sabe de alguma coisa, quem viu alguma coisa, quem presenciou coisas esquisitas, entendeu? Então, assim, tem uma ligação. Não está diretamente assumindo a culpa, mas sabe de alguma coisa. Além disso tudo, nos documentos mais recentes revelam algo que amplia ainda mais o alcance desse caso. O nome do Brasil aparece milhares de vezes entre os arquivos divulgados pelo Departamento de Justiça dos Estados Unidos. Não como manchete isolada, mas como parte de conversas, e-mails e depoimentos que indicam o interesse direto do Jeffrey Epstein no país. Entre esses registros, há menções de planos para adquirir uma agência de modelos no Brasil e contatos com intermediários ligados a recrutamento de mulheres. O padrão é o mesmo já identificado em outros países. Negócios aparentemente certos, legítimos, funcionando como uma porta de entrada para a exploração. Segundo os depoimentos registrados na justiça americana, o Brasil surgiu como um possível elo dentro de uma engrenagem internacional. Um desses registros é um depoimento feito em 2010 à Justiça da Flórida. Nessa ocasião, uma testemunha afirmou que o Jeffrey Epstein viajava com frequência ao Brasil e que mantinha um contato com uma mulher que, segundo o relato, forneciam garotas para fins sexuais, inclusive menores de idade. O nome dessa mulher foi mantido em sigilo nos documentos oficiais. E essa mesma testemunha disse que a pessoa apontada como recrutadora trabalhava para o Jean-Luc Brunel. Eu não sei se é assim que fala, tá? Mas é o agente francês que já é conhecido por a sua ligação próxima com o Epstein. Segundo o depoimento, a agência fundada por Brunel era na prática sustentada financeiramente pelo Epstein, o que reforça a suspeita de que o mundo da moda era usado como fachada para recrutamento de jovens. Os documentos também trazem trocas de e-mails que mostram como esse interesse pelo Brasil aparecia no dia a dia. Em uma dessas conversas, o Epstein demonstrava vontade de se envolver em concursos de belezas e casting no país. O interlocutor menciona agências de modelos e até revistas de moda brasileiras que estariam à venda naquele momento. Em um dos e-mails, o remetente explica que 2 revistas de moda no Brasil estavam passando por uma auditoria e que depois disso seria possível saber quanto valia. A ideia era fazer um casting para editoriais e capas em Nova York usando modelos brasileiras, além de produzir conteúdos ligados a essa publicação. Em outro momento, o mesmo remetente comenta que o processo no Brasil era lento e se oferece para marcar reuniões com donas de agências. A resposta do Epstein chama bastante atenção pelo tom casual. Diante dessas propostas, ele pergunta se o interlocutor gostaria de possuir uma parte da alegria. Em seguida, a conversa passa a tratar de compras de agência por valores mais baixos. Em outro trecho mais direto dessas trocas de e-mails, tem uma parte em que esse interlocutor ele sugere que o Epstein participe diretamente de concursos de moda aqui no Brasil. Esse envolvimento seria como se ele estivesse ali patrocinando pessoas que pudessem recrutar novos modelos, rostos novos que não estivessem saturados no mercado da moda, pessoas ainda mais jovens, se é que vocês me entendem, né? E que tratava assim tudo de uma forma muito comercial,
como se essas mulheres, essas meninas, fossem de fato produtos. E essa ideia não era exclusiva do Brasil, tá? Isso aconteceria em outros países, se é que de fato não aconteceu, né? E isso mostra que o caso do Epstein tem muita coisa para ser esclarecida, porque um esquema dessa magnitude não tinha como ele agir sozinho, né? Então tem muita omissão, tem muita ocultação, né? E também tem muito silenciamento por parte de pessoas que são importantes demais, que têm conhecimento demais e que podem fazer essas coisas irem tudo para debaixo do tapete. O maior escândalo, talvez, não seja a ausência de uma lista definitiva de nomes. É o fato de que, durante anos, o Epstein conseguiu operar à vista de todos. Bancos continuaram movimentando dinheiro, universidades continuaram aceitando doações mesmo sabendo que eram de coisas duvidosas, autoridades fecharam acordos improváveis, pessoas influentes optaram por não enxergar o que diante delas estavam ali explícitas, né? Então o Epstein morreu, o julgamento nunca aconteceu e muitas respostas se perderam com ele. Mas o que ficou foi um retrato perturbador de como poder e dinheiro podem deformar um sistema inteiro. Esses documentos mostram fragmentos, padrões, talvez algumas conexões, pessoas que foram convenientes com tudo o que aconteceu, mas não é o suficiente para fechar respostas. Tem muita coisa ainda que, apesar da gente achar que já viu muito absurdo, porque esse caso é medonho, vocês viram no decorrer do vídeo aqui as imagens, os vídeos, né? É medonho, ainda tem coisa que é muito mais obscura que a gente não vai ficar sabendo. Talvez o aspecto mais assustador de todo esse caso é que muitas provas foram apagadas, destruídas, escondidas ou talvez nunca registradas oficialmente. Não é apenas o que a gente sabe, mas tudo que provavelmente a gente nunca vai saber. Porque quando poder, dinheiro e influência se encontram, a verdade nem sempre deixa rastros. E depois de entender tudo isso e ter uma mínima ideia do que aconteceu, porque de fato saber tudo a gente não vai saber, a pergunta maior não é quem foi o Jeffrey Epstein, mas sim quantas pessoas permitiram que ele fosse quem ele realmente foi.